Vejam só, nosso amigo do Ora Ponobis, o Lindbergh Farias. Essa é boa, Ora Ponobis. Ele apresentou um pacote de requerimentos contra Michele Bolsonaro, acionando a Casa Civil, a Controladoria Geral da União, CGU, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, pedindo informações sobre, atenção aqui vocês, as viagens de Michele, seus familiares, assessores diretos e servidores nomeados no programa Pátria Voluntária, o andamento e desdobramentos do procedimento administrativo instaurado por recomendação do TCU em relação ao mesmo programa. E daí eles falaram o seguinte, disse o Lindbergh Farias, para cada requerimento contra a Janja, vamos apresentar 2 contra Michele Bolsonaro. Só que a questão aqui é a seguinte, a gente sabe que eles estão olhando para candidatos ao Senado e estão começando a ir para cima dos candidatos ao Senado de 2026. Eles claramente estão fazendo isso com essa pretensão de tentar usar como subterfúgio para tirar a candidatura ou impedir a candidatura ou, eventualmente, derrubá-la depois, posteriormente, via Tribunal Superior Eleitoral, que é dominado pela turminha deles. É isso, Didi? Ou eu estou delirando? Você foi no ponto crucial. Eu acho que é exatamente isso aí. Todo mundo que tem 2 neurônios, pelo menos, né, o Tico e o Teco funcionando perfeitamente, já perceberam que esse é o desenho que está aí para que todo mundo veja o plano da esquerda. É isso. É exatamente esse. Quem é que tem chance de ir para o Senado? Eduardo, vamos tirar. É o Gayer, vamos tirar. É a Michele, vamos tirar. É fulano, vamos tirar. Esse é o plano deles. Fazer com que a gente não consiga colocar senadores suficientes para barrar essa juristocracia, né? Essa lawfare que vem lá da Suprema Corte Brasileira. Só que eu acho que esse tiro pode sair pela culatra, cara. Como assim? Eu acho, por exemplo, vamos supor que eles consigam, né, implementar esse plano maligno de tirar Eduardo Bolsonaro, tirar Michele, etc e tal. Bom, quem Michele indicar vai estar eleito. Quem Eduardo indicar, Eduardo indica a esposa. Pronto. Michele indica a filha. Estou só elocubrando aqui. Quem eles indicarem, a gente vai e vota. Eles não vão escapar de perder a maioria no Senado. Não vão escapar. Se não forem pelos titulares, digamos assim, o Eduardo, a Michele, o Gayer, dentre outros, serão por quem eles indicarem. Pode ser a mulher do Gayer, né? Pode ser a mulher de Eduardo. Então, cara, de qualquer jeito, a gente vai ter esses votos. A gente vai ganhar a maioria no Senado. Não adianta esses canalhas quererem tentar cortar o caminho, tentar, como sempre, tirar a direita da jogada, né? A gente viu o que aconteceu em 2022, nas eleições. A gente não pode se aprofundar nesse tema aqui, eu entendo, mas a gente nem precisa. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Bolsonaro, né? E agora, através da USAID, da Ford Foundation, da Open Society, todo mundo entendeu de fato. A gente já sabia, a gente não tinha as provas. Hoje a gente tem. A gente sabe quem financiou. A USAID, por exemplo, isso eu posso falar, porque está no próprio site do TSE. A USAID fez palestras dentro do TSE. Então a gente sabe que não teve um jogo não foi justo para todo mundo. A verdade é essa. E agora querem tirar as pessoas que de fato têm condições de chegar no Senado. Mas é o que eu falei, Marcão. A gente vai conseguir a maioria no Senado. Se não for pelos titulares, serão pelos reservas. Mas o que importa no final das contas vai ter voto para derrubar o ministro? Vai. Pronto, eles não vão conseguir. Não vão conseguir. E só para concluir meu raciocínio, vai escancarar para o mundo inteiro, mais uma vez, que o Brasil não respeita as normas. Que essa fachada que as instituições funcionam não cola nem no Brasil. E agora o mundo também está vendo que isso aí não funciona, não é verdade. As instituições do Brasil estão iguais às da Venezuela. Lá tem Congresso, lá tem Suprema Corte, lá tem TSE. Mas quem é que respeita essas instituições lá, não é mesmo? Sim. E como que você enxerga isso, Gustavo? Porque é importante lembrar que tem grupo da Polícia Federal dentro do regime, tem grupo da PGR, do Ministério Público Federal dentro do regime, tem grupo no TRE aqui de São Paulo e de vários outros estados dentro do regime, tem grupo do TSE dentro do regime.
O regime não é a instituição. O regime são grupos específicos de pessoas que têm poder, seja por indicação ou até mesmo por voto, ou até mesmo por afiliação financeira, interesse de grana e de poder e de status, como é Globo, CNN, o consórcio em geral. Ou seja, é importante a gente fazer um mapa do regime para a gente entender quem a gente está enfrentando dentro de quais órgãos e instituições, não é mesmo, Gustavo? Perfeito, Marco, perfeito. E isso é exatamente o que a gente tem visto nesses últimos anos, né? Sobretudo nos últimos 2 anos e meio, né? Como o regime está trabalhando para o sistema, como o sistema está se alimentando, né? Ou retroalimentando o regime que nos governa hoje. Porque assim, se a gente fizer um paralelo, e eu pretendo fazer isso num documentário que eu vou gravar em breve, a Stasi na Alemanha Oriental funcionava exatamente como a Polícia Federal tem funcionado hoje. E assim como outras instituições, como o Ministério Público, como o Judiciário, funcionam para servir ao regime, não para servir à lei, não para servir ao cidadão. Isso é o que nós temos visto hoje. Então, assim, eles vão atacar, obviamente, esses potenciais candidatos a 26, como o Didi falou, eu tinha mencionado antes em relação ao Eduardo, porque sim, eles se sentem ameaçados por essas pessoas e eles querem já ir minando essas possíveis candidaturas, o processo, eventualmente com uma condenação para que a pessoa se torne inelegível em 2026. E, de fato, eles não vão conseguir. Eu acho que eles sequer vão adiante, né, nesse processo ou numa eventual condenação. E aí tem um outro ponto, né? Os caras quererem falar de viagens da dona Michele em relação a Janja, esses caras estão de sacanagem, né? A dona Michele, enquanto esteve à frente do Pátria Educadora, jamais fez uma viagem internacional que não fosse acompanhada do presidente Bolsonaro. Ela não saía por aí passeando, como a Janja faz, representando o país sem sequer ter cargo no governo. É óbvio que a Janja se considera primeira-ministra, mas ela não tem cargo nenhum lá. Ela está lá de acompanhante, né? Vamos lembrar como é que ela chegou onde ela está hoje, né? Marmita de cadeia. É isso que resume a dona Janja. Então, assim, não há comparação. Mas, sim, o sistema, o regime vai se utilizar de todos os mecanismos que eles mesmos criaram para tentar dificultar o nosso lado. Eles vão jogar sempre assim. Eles vão jogar sujo e sempre dizendo que é em nome da democracia, que é em nome da lei, que é em nome da liberdade. É óbvio que eles vão falar isso. É o que eu costumo falar. É democracia trans. É ditadura, mas se identifica como democracia.